Bom dia, irmãos. Graça e paz por Cristo Jesus. Vamos aproveitar os minutinhos que temos aqui para fazer o estudo do livro, que estamos trabalhando, sobre pregação expositiva, trabalhando as 9 marcas, construindo igrejas saudáveis. Bem, nós estamos aí caminhando não, vamos encerrar o livro hoje. Acho que dá. Vamos encerrar o livro hoje, esse tema sobre pregação, trazendo aqui um pouco a memória dos irmãos, tudo que temos falado sobre o que o autor expõe sobre o livro aqui, também partindo do ponto de vista do autor, mas também nós trouxemos aqui várias questões relacionadas à pregação, com o intuito de que a igreja entenda que a pregação não é uma responsabilidade simplesmente e unicamente da pessoa que está aqui no púlpito, o pastor ou algum professor trazendo ou expondo alguma mensagem, mas a pregação é uma responsabilidade de toda a igreja, porque a todo instante nós temos a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus, e para anunciar essa palavra nós temos que entendê-la, e foi isso que o autor do livro nos deu alguns passos aí para que nós possamos compreender bem, ou algumas ferramentas para que possamos estudar essa palavra melhor, para compreendê-la, para assim anunciar. Ao anunciar a palavra de Deus, quer seja do púlpito, quer seja no nosso dia a dia conversando com alguém sobre a palavra de Deus, nós estamos pregando. E para pregar essa palavra em qualquer situação, nós precisamos ser fiel ao texto bíblico, aquilo que realmente o Espírito Santo deixou para que nós possamos anunciar, porque nós cremos que o que pode transformar a vida da pessoa é a palavra de Deus. E todo o conteúdo que o Espírito Santo deixou nela, da forma que ele deixou, é suficiente para que trabalhe na vida da pessoa, como o próprio texto bíblico diz, que a palavra de Deus, ela é apta para fazer esse trabalho de discernir e também fazer a mudança do que há no coração, nas intenções do ser humano. Então, nós precisamos compreender a palavra de Deus e crer nessa palavra da forma que foi deixada para nós, e ao anunciarmos, o Espírito Santo trabalha na vida daquela pessoa que está ouvindo, e essa atinge o objetivo para o qual foi designada, que é a transformação de vidas. Então, depois de termos visto algumas questões que precisamos observar no preparo, ou no estudo, na nossa devocional, ou no estudo para prepararmos ou conhecermos ou o sermão que vamos pregar, ou conhecermos a palavra para ter a oportunidade de anunciar a alguém, nós vimos algumas questões como a exegese. Vamos voltar aqui só para mim não pular alguma coisa. Espera aí. A exegese, o contexto, a reflexão teológica, a contextualização. Então, algumas coisas que nós vamos observando no estudo do texto, para assim chegar a aplicá-la, a anunciar ela. E, por último, nós estávamos vendo o que o autor aqui colocou como presente. O que ele quer dizer com isso? O momento em que essa palavra é colocada para fora, ela é anunciada, ela é expressa. Então, ele chamou aqui, depois de todo esse preparo que você faz no seu particular, chegou o momento de você atingir o seu alvo, atingir o seu público, e nós começamos a ver esse ponto aqui na última palavra que tivemos, e paramos aqui nesse ponto agora que ele chama de a organização do nosso material, ou seja, como que nós vamos organizar tudo aquilo que estamos preparados para anunciar, e foi nesse ponto que nós paramos da última vez, tá?
Então, uma frase que ele deixa aqui, ó, que é necessário para que a organização do nosso material atinja o objetivo principal, é a necessidade de clareza e as vantagens da conformidade textual. Então, esses 2 pontos é necessário para a organização do nosso material na hora de anunciarmos ele. Na necessidade de clareza, o que ele quer dizer com essa palavra, tá? Ele é a questão de quando vamos anunciar, que aquilo que estamos falando seja claro, que as pessoas que estão ouvindo entendam o que estamos falando, tá? Então, ele coloca uma frase aqui que diz: precisamos lembrá-los de que a pregação nunca pode ser simples demais. Nós precisamos entender, não é uma questão da pessoa ser simples ao falar, tá? Ter uma linguagem simples, mas ela não pode ser simples demais na questão de ter falta de conteúdo ou falta de informação. Então, por isso, todo o preparo que nós já estudamos aqui desde o início do livro é necessário para que nós possamos ter uma pregação com mais encorpada, não uma pregação muito simples, da forma que as pessoas fiquem com uma necessidade de algo mais para compreender aquilo que foi falado. Tá? Então, nós precisamos estudar a palavra de Deus, transmiti-la de uma forma simples, mas não que o conteúdo dela seja simples demais, que tenha falta de clareza. Então, a nossa pregação, o nosso anúncio da palavra de Deus, quando nós vamos falar a alguém, ela tem que ter um conteúdo, ela tem que ter uma base. Então, ela não pode ser simples da forma que você fala a alguém e aquela pessoa fica tipo, está faltando algo, tá? É claro que a palavra de Deus, ao anunciar, ela sempre vai causar aquele desejo de que eu quero mais, eu quero aprender mais a partir do momento em que ela atingiu o objetivo primário, né? Que é a conversão, que é o entendimento do Evangelho. Aquela pessoa que foi atingida pelo entendimento do Evangelho, ela vai ficar com esse desejo de querer mais, de aprender mais, mas de buscar esse conhecimento maior na palavra de Deus. Mas não o desejo de que você falou algo e a pessoa ficou com falta para poder entender aquilo que você disse. Então, sempre quando nós vamos comunicar a palavra de Deus, nós precisamos ter essa clareza, ter essa base, esse conhecimento da palavra de Deus, para que aquilo que nós vamos falar, ela não fique o seu conteúdo a desejar, mas ela realmente, seja por muito tempo que você tenha para falar, ou por algo bem breve que você tenha para falar, mas o pouco que você fale, deixe a pessoa deixe bem claro aquilo que você tentou transmitir. Outra questão em relação à clareza é que você precisa conhecer as condições da pessoa ou do público em que você está anunciando a palavra, para que, aqui diz assim, sente-se confortável em pregar para crentes tanto quanto para incrédulos, mesmo que tenha passado boa parte da própria semana sozinho estudando no gabinete pastoral. Ou seja, você tem seu momento de estudo ali, seu preparo, mas o seu preparo, aquele conhecimento que Deus te deu, que o Espírito Santo te revelou, você sente-se confortável em qualquer situação para pregar, quer seja para uma igreja, quer seja para crentes, quer seja para alguém que aí nunca ouviu falar da palavra de Deus, você consegue transmitir com clareza aquela mensagem. Então, porque você tem um bom preparo dentro da palavra de Deus, você gasta tempo estudando essa palavra. Então, quer você se pegue em qualquer situação, você está confortável para transmitir com clareza a palavra.
Então, na outra questão de que ele fala, de que nós precisamos, as vantagens da conformidade textual, né? Que entra nesta parte aqui mesmo, de estar confortável com o público que você vai falar, porque você já teve esse contato imediato com a palavra de Deus, tá? Essa parte aqui eu estou passando meio rápido, porque nós já vimos tudo isso anteriormente, então é só trazendo a memória dos irmãos e também por conta do tempo, como nós vimos aí a proposta da Dani, ela está com fome desde as 9. Então, para que não atrase o almoço dos irmãos aí. Outra questão no preparo, tá? Você entender, como nós vimos já a questão da contextualização, entender a pessoa, o público, onde você vai anunciar, qual que é o contexto, tá? Mas quando você vai aplicar esta palavra, você não, além do contexto geral, você também precisa conhecer o contexto de cada pessoa. Como vive, principalmente se você está anunciando a palavra no seu dia a dia, se você está pregando a palavra no seu dia a dia. Qual que é a situação em que aquele coração que está para ouvir a palavra, você está, qual que é a terra que você está semeando essa palavra de Deus. Mas uma exortação principal aqui, quando nós vamos entender o contexto que você vai pregar, o local e o coração que está ali para receber esta palavra, você não pode ficar preso somente nisso. Você tem que, na verdade, ficar preso ao texto bíblico. E o texto bíblico é ele que vai ser a base para a sua contextualização. Tá? Então, precisa haver essa união do texto bíblico com a contextualização. Porque hoje, o que nós vemos muito? Muitos pregadores, eles se preocupam em atingir o coração da pessoa, em transformar o coração da pessoa, e acaba, na verdade, trazendo uma mensagem que vai mais massagear o ego da pessoa, ou tentar ele, de forma, na sua transmissão da mensagem, ele mesmo tentar converter o coração da pessoa. Então, se não houver esse equilíbrio, nós acabamos caindo nesse erro de nos preocupar em a nossa mensagem, como que eu posso falar, qual que é o contexto que o Caio está vivendo, então eu vou aqui, quando eu estou preparando meu texto, meu sermão, preparar algo que eu vou conseguir atingir o Caio ali da forma que ele está precisando. Mas, na verdade, eu preciso ouvir o texto bíblico, como nós já vimos, e fazer o contexto na transmissão da mensagem, porque quem vai atingir e transformar o coração do Caio é o Espírito Santo de Deus. Mas também quando eu vou transmitir a palavra de Deus aqui, ou estou numa conversa com o Caio, eu preciso entender qual que é o contexto que ele está vivendo, senão eu começo a falar de algo que não tem nada a ver com aquela realidade. Um texto bíblico que nos leva a entender bem isso é Paulo em Atenas, né? Quando ele está ali, ele passa por algum local ali e vê aquele monte de ídolos, aquela situação, quando ele vai aplicar o seu sermão, ele usa aquele contexto ali, aquela realidade das pessoas, no que eles estavam presos, qual que era a necessidade deles, mas ele também, ele aplica o seu sermão na forma, expondo o evangelho e contextualizando aquilo de forma bem clara e que atinge o alvo, que é o coração daquele público, e dessa forma há transformação. Então, na verdade, a nossa fidelidade é ao texto bíblico, e dentro do texto bíblico, você faz depois de fazer todo o estudo, né, você faz a aplicação na contextualização, tá? Dentro aqui da nossa conclusão, na aplicação da nossa mensagem, algumas 4 questões são necessárias, tá? Quando nós aplicamos a mensagem, então, finalizando
tudo aquilo que vimos sobre pregação. Precisa haver, dentro do nosso objetivo, pelo qual nós vamos orar para que a nossa mensagem atinja o alvo, quando nós vamos aplicar a mensagem, precisa haver uma intensidade de arrependimento sincero. A mensagem que eu vou transmitir, eu quero que as pessoas que ouçam essa mensagem, elas entendam de uma forma clara, para que haja um arrependimento sincero nesse público. Então, minha mensagem, ela não é mais que um simples discurso intelectualizado. Então, a intenção do pregador, da pessoa que está transmitindo a palavra de Deus, não é simplesmente transmitir às pessoas conhecimento ou intelecto, é simplesmente transmitir a mensagem de uma forma clara, para que a pessoa que está ouvindo, ela consiga chegar à necessidade de que ela precisa se arrepender, e que esse arrependimento seja sincero, que haja realmente uma transformação no coração dessa pessoa. Para que eu chegue a esse objetivo, também precisa haver um coração voltado à oração, tá? Então, eu preciso orar realmente, no meu coração, no preparo dessa mensagem, também no momento de transmissão dessa mensagem, precisa haver ali um coração voltado à oração, para que o Espírito Santo vá trabalhando no coração daquela pessoa, no momento em que está sendo transmitida a palavra. Outra questão, e entra quase no mesmo ponto que falamos ainda agora, tá? É que precisa haver a consciência do coração. É no mesmo sentido de que, se você está com o objetivo de que aquela pessoa que está ouvindo a mensagem se arrependa, e que esse arrependimento seja sincero, você está orando por aquilo, precisa haver também essa consciência do coração, é no sentido de entender como anda o coração da pessoa que está ouvindo essa palavra, que haja quebrantamento, qual que é a necessidade que ela tem dentro dessa palavra. Então, você transmitindo esta mensagem da forma que o Espírito Santo trabalhe nesse ponto, atingindo o coração dessa pessoa. E o quarto ponto é sem fugir do cerne do texto bíblico. Então, o objetivo nosso é que haja fidelidade ao texto bíblico. Então, sem fugir do texto bíblico, eu coloco todos esses outros 3 pontos na aplicação da mensagem. Dentro do texto bíblico, eu peço a direção do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus atinja e transforme o coração da pessoa dentro da condição de que ela está presa ali, precisa de ser transformada naquele ponto, e tudo isso feito debaixo de oração, e a partir disso daí, tudo isso alcançando o objetivo, a um arrependimento sincero diante de Deus, e nesse arrependimento sincero, Deus é glorificado pela salvação que Ele mesmo preparou. E qual o meio que Ele deixou para levar essa salvação às pessoas? É a sua igreja, pregando o Evangelho a toda criatura. O entendimento, aqui para a gente chegar à nossa conclusão, é que tudo isso que nós vemos sobre pregação, nós precisamos entender que desde o início nós estamos falando que a igreja precisa ter essa consciência de que a todo momento você precisa anunciar o Evangelho, porque isso é uma responsabilidade que o próprio Jesus deixou, e um privilégio, né, que Ele deixou à sua igreja, anunciar esse Evangelho, pregar essa palavra. Então, tudo isso que nós vemos aqui é para que nós sejamos despertados dia após dia em buscar conhecimento dentro da palavra. Quando você tem um pensamento, quando você tem uma ideia, você quer colocar ele da forma mais clara para as pessoas, para que aquilo seja bem compreendido e as pessoas entendam o que você quer dizer com aquilo.
da mesma forma é quando nós transmitimos a palavra de Deus. Então, por que eu busco conhecimento? Por que eu busco entender bem o texto bíblico? Por que eu busco compreender a vontade de Deus e a sua palavra? Porque eu creio nessa palavra, porque eu tenho fé que o que está aqui é a vontade de Deus para o seu povo, para a sua igreja, e também eu tenho a responsabilidade de transmitir isso às outras pessoas. Então eu tenho que fazer da forma mais clara possível, da mesma forma que quando eu vou expressar um pensamento, eu quero transmitir da melhor forma, do melhor meio, a palavra de Deus também tem que ser feita dessa forma. Eu tenho que buscar me empenhar bastante nesse conhecimento e nessa aplicação, para que eu transmita isso às pessoas da forma mais clara possível, porque eu creio nisso, e quando eu creio, eu busco dedicar tempo, e se eu creio que isso pode transformar a vida das pessoas também, eu quero transmitir ela da forma mais clara possível, e para isso eu preciso dedicar tempo e buscar ferramentas. Eu vou encerrar aqui com o texto que o autor deixa na sua palavra final aqui. A fim de exercer um impacto maior no presente, os pregadores devem aliar a contextualização ao texto bíblico. Não só isso, mas temos nos beneficiado de cada etapa de forma que nos ajude com a composição da nossa audiência, a organização do nosso material e a aplicação da nossa mensagem. Então, tudo que vemos, nós colocamos em prática para que isso seja transmitido. Então, uma palavra final e teremos acabado. Os melhores expositores bíblicos, ainda que muitíssimo preocupados com o presente, realizam todo o trabalho relativo ao sermão, ou seja, tudo aquilo que vimos, a exegese, a reflexão teológica, a contextualização, à luz daquele dia. O dia em que Jesus voltar, quando todas as coisas se tornarão conhecidas, incluindo as motivações do coração do pregador, que seu conhecimento daquele dia o ajude a permanecer em oração, a ser fiel e a deixar a produção abundante de frutos nas mãos de Deus. Então, toda a pregação, todo o nosso conhecimento, todo o anúncio do Evangelho, além de ser uma gratidão pela nossa salvação, ela está baseada à luz daquele dia em que Jesus voltará. Então, nós anunciamos essa palavra porque nós cremos que Ele voltará para nos buscar, e juntamente conosco nós queremos que vá todos aqueles que Ele preparou e que Ele resgatou. Por isso nós anunciamos essa palavra. Então, que o seu coração esteja baseado na esperança da vida eterna, na esperança daquele dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e por isso você trabalha sem cessar anunciando esta palavra. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, nós te louvamos por mais esse momento, te louvamos pela oportunidade que tivemos aqui de tratar de assuntos referentes ao seu reino na Assembleia, ó Pai. Te louvamos pela participação da tua igreja em todos os assuntos, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, também nesse momento por podermos estudar um pouco, ó Deus, mais, ó Pai, com essa ferramenta que o Senhor usou homens, ó Pai, para escrever, ó Pai, mas que também, baseado na tua palavra, tem abençoado a nossa igreja no estudo da mesma, Pai. Que ao estudar, ó Deus, esse assunto sobre o anúncio da tua mensagem, ó Pai, através da pregação, e principalmente da pregação do teu evangelho, ó Pai, que nós possamos ser fiel à tua palavra, dependermos da direção do teu Santo Espírito, ó Pai, mas que principalmente seja a nossa motivação a gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós, pelo resgate, ó Pai, ali na cruz, ó Deus, pela salvação que pertence ao Senhor, ó Pai, e pela promessa de que o Senhor voltará para nos buscar e assim vivermos uma eternidade contigo. Nós te louvamos, ó Deus, por esses momentos, te louvamos pela vida do pastor Ciro, ó Pai, na condução da tua igreja, te louvamos pela vida do irmão Tiago, ó Pai, na direção desta escola bíblica, ó Pai, e que tudo, ó Pai, que nós fizermos aqui neste local seja para a honra e glória do teu santo nome. Te agradecemos pelos irmãos, ó Pai, que a partir de hoje fazem parte desta igreja local, ó Deus, pela essa família também que se achega, pelo irmão Magno, ó Pai, também,
ó Deus, nós te louvamos por cada um, ó Deus, e que ao transmitir a tua palavra, Deus, no conhecimento da mesma, ao anunciarmos ela dia após dia no nosso contexto, ó Pai, no nosso convívio social, que outras pessoas também sejam resgatadas, ó Pai, pela salvação que há em Ti, pela transformação e pelo poder do Teu Evangelho. E assim se achegue à Tua igreja e juntamente conosco adore ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Está encerrada a nossa escola.